Tudo bem se eu começar a pregar agora? If you have your Bible, would you turn with me to Genesis chapter 22? Se você está com a sua Bíblia, por favor, abra em Gênesis capítulo 22. I don't know about you, but I'm a guy who likes context. Eu não sei sobre você, mas eu sou um tipo de pessoa que gosta de contexto. Once in a while, I'll be able to preach from one or two verses, De vez em quando eu sou capaz de pregar 1 ou 2 versículos, but many times, most of the time, the Lord gives me a whole passage to preach from. mas muitas vezes, diversas vezes, o Senhor me dá um capítulo inteiro para eu pregar. Is it okay with you if I read a few verses this morning? Tudo bem com vocês se eu ler alguns versículos nessa manhã? Genesis chapter 22, Gênesis capítulo 22, starting in verse 1. começando no versículo 1. Probably most of you know this story, Provavelmente muitos de vocês conhecem essa história. but you know what I realized? Mas sabe o que eu percebi? In the Bible, there's stories that we know. Na Bíblia tem histórias que nós já conhecemos. We probably learned when we were a kid, Provavelmente aprendemos quando a gente era criança. but many times we learn the simple version, Mas muitas vezes a gente aprende a versão simplificada. and there's so much more that God wants to give us. E tem muito mais que Deus quer nos dar. Because the Word of God is living and active. Porque a palavra de Deus é viva e ativa. The Word of God is valid for a child, A palavra de Deus é válida para uma criança. and the Word of God is valid for a teenager, A palavra de Deus é válida para um adolescente. and the Word of God is valid for an adult. A palavra de Deus é válida para um adulto. And so you never stop reading the Bible. Então você nunca para de ler a Bíblia. So let's read this story together. Então vamos ler juntos. After these things, God tested Abraham, and he said to him, Abraham. And he said, Here I am. He said, Take your son, your only son Isaac, whom you love, and go to the land of Moriah, and offer him there as a burnt offering on one of the mountains of which I shall tell you. Stop there. Passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão. Ele respondeu: Sim, aqui estou. Então Deus disse: Tome o seu filho, o seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto em um dos montes que eu lhe indicarei. Go sacrifice your only son Isaac Vá sacrificar o seu único filho, Isaque, on one of the mountains that I will show you. em uma das montanhas que eu te mostrarei. How many of you know sometimes when it comes to your relationship with God, you need to go to a mountaintop? Quantos de vocês sabiam que, às vezes, no seu relacionamento com Deus, você precisa ir para o topo da montanha? Why didn't God call Abraham to sacrifice Isaac just in the valley, Por que Deus não chamou Abraão para sacrificar Isaque ali no vale? within his tents, Ou no acampamento dele? within his little city? Na mini cidade que ele tinha construído? You see, the mountain is a place where not very many people go. A montanha é um lugar que não são muitas pessoas que vão. The mountain is a place you get up there, and usually there's not a multitude of people on the mountain. A montanha é um lugar que, geralmente, quando você chega lá, não tem uma multidão de pessoas lá. Moses went up the mountain alone. Moisés subiu a montanha sozinho. Jesus went up the mountain with two guys. Jesus subiu a montanha com 2 homens. Abraham went up the mountain with one guy. Abraão subiu a montanha com um cara. Many times God will call you to go up the mountain, to get alone, to get up into God's atmosphere. Muitas vezes Deus vai te chamar para subir a montanha, para ficar sozinho, para chegar na atmosfera de Deus. Many times he'll call you out from where you are Muitas vezes Ele vai te chamar para fora da onde você está, to have an encounter with him. para ter um encontro com Ele. But you got to leave where you are. Mas você tem que sair da onde você está. You got to get alone with God on the mountaintop. Você tem que ficar sozinho com Deus no topo da montanha. See, we're surrounded by distractions every day. Nós estamos cercados por distrações todos os dias. Sometimes we got to get outside those distractions. Às vezes nós temos que sair dessas distrações. And he says another thing, he says, sacrifice your son as a burnt offering. E outra coisa que ele diz: sacrifique o seu filho como um sacrifício vivo. I don't know if you know this, but in Jewish law, it's illegal to sacrifice children. Eu não sei se vocês sabem, mas na lei judaica é proibido sacrificar crianças. Has God ever asked you to do something that you thought, man, that's weird? Deus já te pediu para fazer algo que você pensou: nossa, isso é meio estranho. Well, we're going to keep reading and find out why. Mas vamos continuar lendo e descobrir o porquê. And I don't know if you know this, but when Abraham and Sarah had Isaac, Abraham was 100 years old and Sarah was 90. Eu não sei se você sabe disso, mas quando Abraão e Sara tiveram Isaque, Abraão tinha 99 anos e Sara tinha 90. Abraão tinha 100 anos e Sara tinha 90. How many of you feel like you've waited forever for a promise?
Quantos de vocês sentem que vocês esperaram há God's muito given you- tempo por uma promessa? God's given you a promise and you feel like you've waited forever for that to be fulfilled. Deus te deu uma promessa e você sente que tem muito tempo porque isso ainda não foi cumprido. I just want to speak over you right now. This is the year of the fulfillment of the promise. Eu quero declarar sobre a sua vida hoje que este é This is o ano the- do cumprimento da This promessa. is the year of moving in faith. Este é o ano de se mover em fé. This is the year of completion of the promise. Este é o ano da promessa ser cumprida. This morning I'm going to talk about the promise of God Essa manhã eu vou falar sobre a promessa de Deus. because God is more interested in the fulfillment of his promise than even you are. Porque Deus está mais interessado no cumprimento da promessa que até mesmo você está. Abraham received the promise and I believe it's 20 or 25 years later finally he has a son. O Abraão recebeu a promessa, mas levou 20 a 25 anos para ele receber o cumprimento da He's promessa. 100 years old Ele está com 100 anos. and Sarah was 90 years old. E a Sara estava com 90 anos. And God said, "Go and sacrifice your only son, E Deus diz, vai e sacrifica o seu único filho. whom you love." Quem você ama. And probably for Abraham and Sarah, Provavelmente para Abraão e Sara. if they give up this son, Se eles desistem desse filho, they're not making another one. eles não vão conseguir outro. No, it's like there's a certain age Tem uma where, certa idade where it's normal to have children, onde é normal ter filhos. but at 100 years old, Mas com 100 anos, you're not making another one. você não vai fazer outro filho. So God called Abraham to sacrifice the very fulfillment of the promise. Então Deus chamou Abraão para sacrificar o exato cumprimento da promessa. And what does Abraham do in verse 3? E o que Abraão faz no versículo 3? Does he argue with God? Ele argumenta com Deus. Does he say, just give me 10 more days? Ele só pede 10 dias a mais. Give me one more year with Isaac. Me dá mais um ano com Isaac. Verse 3 says, "So Abraham rose early in the morning, saddled his donkey, and took 2 of his young men with him and his son Isaac. He cut wood for the burnt offering and arose and went to the place of which God had told him." No verso 3. Então Abraão se levantou cedo pela manhã e preparou o seu jumento. Tomou consigo 2 dos seus servos e Isaac, o seu filho. Depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. Many times God will speak to you, Muitas vezes Deus vai falar com você. and the very next thing you do is the most important thing. A próxima coisa que você fizer é muito importante. Do you rise early in the morning? Vocês acordam cedo de manhã? Or do you say, "God, this week's kind of busy. Ou você diz, ai Deus, essa semana está meio I have a lot ocupada. of meetings. Tenho muitas reuniões. I have a birthday party. Eu tenho uma festa de aniversário. There's a soccer game Tem um jogo de futebol. or a football game." Ou um jogo de futebol americano. Abraham rose early in the morning Abraão se levantou cedo pela manhã and went on his way. e foi no seu caminho. Verse 4 says, "On the third day Abraham lifted up his eyes and saw the place from afar. Then Abraham said to his young men, 'Stay here with the donkey. I and the boy will go over there and worship and come again to you.'" O versículo 4 fala, no terceiro dia Abraão ergueu os olhos e viu o lugar ao longe. Disse aos seus servos, fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorar, voltaremos. "I and the boy will go over there and worship and come again to you." Eu e o rapaz vamos até lá, depois de adorar, voltaremos. Abraham already knew God said to sacrifice his son. Abraão já sabia que Deus falou para sacrificar o filho, But he tells the young men, "I and the boy, we're going over there and we're coming back." mas ele fala para esse rapaz, eu e o rapaz vamos adorar o Senhor e a gente vai voltar. You see, Abraham is the father of our faith E se Abraão é o pai da nossa fé, because he had this radical faith porque ele tinha essa fé radical, that whatever the Lord says, porque o que o Senhor disse, he will do. ele vai fazer. I don't know how he's going to do it. Eu não sei como ele vai fazer. In fact, if I obey him right now, De fato, se eu obedecer ele agora, I'm pretty sure there's no way for him to do it, eu tenho quase certeza que não tem como isso acontecer. but he's still going to do it. Mas ele vai fazer. We people of radical faith, Pessoas de fé radical. are we people of radical faith? Será que nós somos pessoas de fé radical? The Bible says in James, "Believe and do not doubt." A palavra diz em Tiago, acredite e não duvide. Believe and do not doubt. Acredite e não duvide. Verse 6, "And Abraham took the wood of the burnt offering and laid it on his son Isaac. And he took in hand the fire and the knife. So they went both of them together. And Abraham said to his father Abraham, or Isaac said to his father Abraham, 'My father.' And he said, 'Here I am, my son. Behold, the fire and the wood, but where is the lamb for the burnt offering?' Abraham said, 'God will provide for himself the lamb for a burnt offering, my son.' So they went both of them together." Through verse 8, 6, right? 6 to 8. Yeah.
Abraão pegou a lenha para o holocausto e a colocou sobre Isaque, o seu filho, enquanto ele mesmo carregou a brasa e a faca com as próprias mãos. Caminhavam os dois juntos quando Isaque disse a Abraão, o seu pai: Meu pai. Sim, meu filho, aqui estou. Abraão respondeu. Isaque perguntou: A brasa e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão respondeu: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. Os dois continuaram a caminhar juntos. I think at that moment Isaac had an uh-oh moment. Acho que nesse momento Isaque percebeu e falou: Oh, Say, uh-oh, oh, não. I guess I'm the sacrifice. Acho que eu vou ser o sacrifício. But the Bible says something interesting in this verse that how many of you, when you read the Old Testament, it's kind of boring? You don't have to raise your hand, but if you want to, you can. Quantos de vocês acham o Antigo Testamento meio chato? Não precisa erguer sua mão, mas quantos de vocês acham isso? When I was younger, the Old Testament was super boring. Quando eu era mais jovem, eu achava o Antigo Testamento muito It's entediante. like, man, these people, they don't have cars, Cara, essas pessoas, eles não tinham carro, they don't have TVs, eles não tinham TV, they don't have anything that I'm interested in. eles não tinham nada que eu estava You interessado. know, there's nothing in here that I'm interested in. Não tem nada lá que eu estava interessado. But as I've gotten older and I read the Old Testament, Mas à medida que eu fui envelhecendo e lendo o Antigo Testamento, I realize more and more eu percebi mais e mais how the entire Bible is telling one cohesive story. como a Bíblia inteira está contando uma única história coesiva. And the Old Testament E o Antigo Testamento and the New Testament, e o Novo Testamento, they both point this way. ambos apontam para este They lugar. both point to Jesus. Ambos apontam para Jesus. When you read the Bible from the perspective of that it all points to Jesus, Quando você lê a Bíblia com a perspectiva que tudo aponta para it Jesus, starts to make sense. começa a fazer sentido. You see, they're not even using the name of Jesus yet, Eles nem estão usando o nome de Jesus ainda, but the Bible is already prophesying about Jesus. mas a Bíblia já está profetizando sobre Jesus. God will provide for himself a lamb for the burnt offering. Deus irá prover para si mesmo o cordeiro para o sacrifício. How many of you know Jesus was the sacrifice for our sins? Quantos de vocês sabem que Jesus é o sacrifício para os nossos pecados? But we didn't provide it. Nós não fornecemos isso. God provided for himself. Deus proveu lamb. para si mesmo o cordeiro. Our God is so loving, is so generous. O nosso Deus ama tanto, Ele é tão generoso, He provides the very sacrifice for our sins. que Ele proveu o próprio sacrifício dos nossos pecados. And Abraham prophesied about Jesus when he said this. E Abraão profetizou sobre Jesus quando ele disse isso. God will provide the lamb for the burnt offering. Deus irá prover o sacrifício, o cordeiro para o sacrifício. And I don't know, I don't have anything to kind of write on this morning. I didn't even think about it until now, but this word lamb in Hebrew, Eu nem pensei sobre trazer algo para eu escrever aqui para vocês, mas essa palavra cordeiro em hebraico it's 3 letters long in Hebrew. tem 3 letras, essa palavra em hebraico. The middle letter A letra do meio is called Shin. é chamada Shem. It's the same letter in the middle of the name Yeshua. É a mesma letra do meio do nome Yeshua. How many of you know the name of God is Yahweh, right? Todos vocês sabem que o nome de Deus é Yahvé. Yod He Vav He. Isso. Yeah. Yod He Vav He. And the name Yeshua is Yod He Shin Vav He. E o nome Yeshua é... Eu não consigo repetir essas letras. Yod He Shin no Meo and Vav He. Yahvé, Shin no meio é Yahé. So even this word for lamb is prophesying about Jesus. Então até a palavra cordeiro está profetizando sobre Jesus. This letter Shin, it represents the name Yeshua. Essa palavra Shem representa o And nome Yeshua. it's right in the middle of this word lamb. E está bem no meio da palavra cordeiro. Let's continue in verse 9. Vamos continuar no verso 9. When they came to the place which God had told him, Abraham built an altar there and laid the wood in order and bound Isaac his son and laid on him on the altar on top of the wood. Then Abraham reached out his hand and took the knife to slaughter his son. But the angel of the Lord called to Abraham from heaven and said, Abraham, Abraham. And he said, Here I am. He said, Do not lay your hand on the boy or do anything to him, for now I know that you fear God, seeing you have not withheld your son, your only son, from me. 9 to 12. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha. Amarrou Isaque, o seu filho, e o colocou sobre o altar, em cima da lenha. Então Abraão estendeu a mão, pegou a faca para sacrificar o filho. O anjo do Senhor, porém, o chamou do céu. Abraão, Abraão. Sim, aqui estou, ele respondeu.
Não estenda a sua mão contra o rapaz, disse o anjo. Não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não negou dar a mim o seu filho, o seu único filho. The Lord called out to Abraham as he was about to kill his only son. O Senhor chamou o nome de Abraão e parou ele logo antes de matar o seu filho. We all probably know this story. Nós provavelmente sabemos essa história. You knew what was coming. Você sabia o que estava para acontecer. But it's important the way that Abraham responds when the Lord calls out to him. Mas é importante como Abraão responde quando o Senhor o chama. The Lord calls Abraham, Abraham, O Senhor chama Abraão, Abraão, and he says, "Here I am." e ele diz, eis-me aqui. This "here I am" is one of the most powerful things we can say to the Lord. Esse eis-me aqui é uma das coisas mais poderosas que nós podemos dizer ao Senhor. Many times God spoke to Abraham, called his name, and then he said, "Here I am." Muitas vezes Deus falou com Abraão, chamou o nome dele e ele respondeu, eis-me aqui. Jacob said, "Here I am." Jacó disse, eis-me aqui. Samuel in the temple, when the Lord called out to him, he said, "Here I am." Samuel no templo, quando o Senhor o chamou, disse, eis-me aqui. This signifies, Lord, I'm not too busy with what I have going on. Here I am for you. Isso representa que você está falando, Senhor, eu não estou muito ocupado para o Senhor. Eis-me aqui. The Lord wants to do incredible things in your life O Senhor quer fazer coisas incríveis na sua vida and through your life. e através da sua vida. But will we be so caught up in what we have going on in our own lives Mas nós ficamos tão presos nas coisas que estão acontecendo nas nossas próprias vidas that we can't stop for a minute and hear the voice of the Lord and say, "Here I am." que nós não podemos parar por um minuto para ouvir a voz de Deus e dizer, eis-me aqui. And then he says, "Now I know that you fear God, seeing that you have not withheld your son." E aí ele diz, agora eu sei que você teme ao Senhor, porque você não poupou o seu próprio filho. Just a minute ago I asked how many of you had a promise from God that you're waiting on to be fulfilled. Agorinha eu perguntei, quantos de vocês têm uma promessa de Deus que ainda tem que ser cumprida? Well, get ready because God's going to fulfill it. Fique pronto, porque Deus vai cumprir. But there's times that he might ask you for it. Mas tem vezes que Deus pode te pedir essa promessa. I didn't make it up. It's right here in the Bible. Eu não estou inventando, está bem aqui na Bíblia. He might ask you for a part of it. He might ask you for all of it. Ele pode te pedir parte disso, ele pode te pedir tudo, But the Lord is looking for one thing. mas o Senhor está procurando por uma coisa. He wants to know, can he trust you? Ele quer saber se ele pode confiar em você. Will you be obedient? Se você será obediente. You see, Abraham waited 100 years Abraão esperou 100 anos for a son. por um filho. I don't know how long you've waited for something, Eu não sei quanto tempo você esperou por algo, but it's probably not 100 years. mas provavelmente não foi 100 anos. Abraham waited a long time. Abraão esperou um tempo muito longo. Provavelmente, Abraham would have had a tendency to create an idol out of his son Isaac. Abraão teria tido a tendência de criar um ídolo a partir do seu filho Isaac. How many of you have, I'm sure this isn't you, but you know those parents who create idols out of their children. Eu sei que não são vocês, mas vocês conhecem pais que criam ídolos dos seus próprios filhos. In the United States, we have this problem. Nos Estados Unidos nós temos esse problema. People live for their children. As pessoas vivem por conta dos seus They filhos. give their children everything that they want. Dão para os filhos tudo o que eles querem. They don't discipline their children. Não disciplinam as crianças. It's not everybody, but we have this Não é todo problem in some mundo. places. Mas alguns lugares têm esse problema. And people take the very thing that's supposed to be a blessing from God E as pessoas pegam a própria coisa que era uma bênção de Deus and they make it into their God. e fazem isso o seu próprio Deus. And God wanted to know, Abraham, if I give you this thing, E Deus quer saber, Abraão, se eu te der isso, that by the way is not just for you, que, aliás, não é só para você, because through this lineage I'm going to bless the world. porque através dessa linhagem eu vou abençoar o mundo. Are you going to turn it into your idol, Você vai fazer isso virar o seu ídolo? or am I still going to be your God? Ou eu ainda vou ser o seu Deus? It wasn't that he didn't want Abraham to love his son. Não é que ele não queria que Abraão amasse o seu filho. He wanted to know, who do you love more, Ele queria saber quem você ama mais. the blessing A bênção or the giver of the blessing? ou o doador da bênção? Humans, we have this tendency to create idols out of just about anything. Humanos têm essa tendência de criar um ídolo de qualquer coisa. We've gotten past the days of creating idols out of wood and stone. Já passamos dos dias que a gente criava um ídolo de madeira ou pedra. Now our idols are made out of glass and silicone, Agora os nossos ídolos são feitos de vidro e silicone. or they're made out of our own flesh. Ou são feitos da nossa própria carne.
Or they might be made out of wood and stone. Your house might be an idol. Ou pode ser feito de pedra e madeira, sua casa pode ser seu ídolo. Your own pride might be an idol. Seu próprio orgulho pode ser um ídolo. Your own success might be an idol. Seu próprio sucesso pode ser um ídolo. You know, unfortunately, we have too many stories of famous Christian leaders that have fallen and many times it's because their own success becomes an idol. Infelizmente, nós temos histórias de muitos líderes cristãos que caíram e tinham colocado o seu próprio sucesso como um ídolo. God knew that he would not require Abraham's son. Deus sabia que ele não ia requerer, de fato, o filho de Abraão. But Abraham had to come to the place in his heart where he was willing to completely let go. Mas Abraão tinha que chegar na conclusão do seu próprio coração que ele podia completamente se render. Only when you are willing to completely let go of the blessing Só quando você está disposto a abrir mão da bênção, are you worthy of the blessing. você é digno da bênção. In verse 13, it says, "And Abraham lifted up his eyes and looked, and behold, behind him was a ram caught in a thicket by his horns. And Abraham went and took the ram and offered it up as a burnt offering instead of his son. So Abraham called the name of that place, 'The Lord will provide,' as it is said to this day, 'On the mount of the Lord it shall be provided.'" No verso 13, Abraão ergueu os olhos e eis que viu um carneiro preso pelos chifres em um arbusto. Foi até lá, tomou o carneiro e o sacrificou como holocausto em lugar do seu filho. Abraão chamou aquele lugar de O Senhor proverá. Por isso até hoje se diz, no monte do Senhor se proverá. So I looked up this verse in Hebrew, Eu pesquisei esse versículo em hebraico, and where it says, he called the name of that place, "The Lord will provide." e onde diz, ele chamou o nome daquele lugar, o Senhor proverá. The Lord will provide is actually two words in Hebrew. O Senhor proverá, na verdade, são duas palavras em hebraico. Yahweh, Yahvé, Jireh. Jireh. How many of you know this word Jireh? Quantos de vocês conhecem essa palavra? Jireh. Jireh. God provider. Deus provedor. The name of this mountain where he went to sacrifice his only son, he called God provider. O nome da montanha onde ele ia sacrificar o seu filho é Deus provedor. Abraham learned something about the character of God that day. Abraão aprendeu algo sobre o caráter de Deus naquele dia. That God himself will provide. Que Deus mesmo irá prover. Even the offering that Abraham made to God was provided by God. Até mesmo a oferta que Abraão ofereceu a Deus foi fornecida por Deus. But it came after he was obedient. Mas só veio depois que ele foi obediente. Obedience is a prerequisite A obediência é um pré-requisito for the promise of God in your life. para a promessa de Deus na sua vida. And the angel of the Lord called to Abraham a second time from heaven and said, "By myself I have sworn, declares the Lord, because you have done this and have not withheld your son, your only son, I will surely bless you, and I will surely multiply your offspring as the stars of heaven and as the sand that is on the seashore. And your offspring shall possess the gate of his enemies, and in your offspring shall all the nations of the earth be blessed, because you have obeyed my voice." Pela segunda vez, o anjo do Senhor chamou do céu a Abraão e disse: Juro por mim mesmo, declara o Senhor, que por ter feito o que fez, não me negando o seu filho, o seu único filho, esteja certo de que o abençoarei e farei a sua descendência tão numerosa como as estrelas do céu e como a areia à beira-mar. A sua descendência conquistará as cidades dos seus inimigos, e por meio dela todas as nações da terra serão abençoadas, porque você me obedeceu. I will surely bless you, Eu te abençoarei, and in your offspring shall all the nations of the earth be blessed. e a sua descendência conquistará as cidades dos seus inimigos, e todas as nações serão abençoadas. Why? Por quê? Why am I doing this with you, Abraham? Porque eu estou fazendo isso com você, Abraão? Because you're special? Porque você é especial? Because you're taller than everybody else? Porque você é mais alto que Because todo you're more good mundo? looking than everybody else? Porque você é mais bonito? Because you have more business acumen than anybody else? Porque você tem mais você é mais de um homem de negócios que os outros são? Because you have obeyed my voice. Porque você obedeceu a minha voz? I always forget that there's people up there. Eu sempre esqueço que tem gente lá em cima. How are y'all doing up there? Como vocês estão aí em cima? I need to look up there and down here too. Eu preciso olhar para cima e aqui embaixo também. Because you have obeyed my voice. Porque você obedeceu a minha voz?
Obedience is a prerequisite for the promise of God. A obediência é um pré-requisito para a promessa de Deus. Because God is looking for obedient people. Porque Deus está procurando pessoas obedientes. And the promise of God on your life E a promessa de Deus na sua vida has a purpose. tem um propósito. The promise of God and the blessing of God on your life, A promessa de Deus e a bênção de Deus na sua vida it's not about you. não é sobre você. Everything that God gives you, Tudo que Deus te dá it's not about you. não é sobre você. I don't know about you, but I grew up, I love being a Christian because being a Christian is a good way to have the best life. Eu não sei vocês, mas para mim ser cristão é uma das melhores formas de ter uma excelente vida, As long as you're willing to die. desde que você esteja disposto a morrer. Because he says, give me everything. Porque ele diz: me dê tudo. Give me your life Me dê a sua vida and I'll give you mine. e eu te dou a minha. But I love wisdom because I like to suffer less. Eu amo sabedoria porque eu gosto de sofrer menos. And much of my Christian life has been about me. E boa parte da minha vida cristã tem sido sobre mim. Many times I read the Bible Muitas vezes eu leio a Bíblia thinking, what can I get out of this? pensando: o que eu posso pegar disso? Many times I pray Muitas vezes eu oro thinking, what can I get out of this? pensando: o que eu posso pegar disso aqui? Many times I worship Muitas vezes eu adoro thinking, what can I get out of this? pensando: o que eu posso beneficiar disso? Because we're blessed when we do those things, right? Porque nós somos abençoados quando fazemos essas coisas, certo? And life with Jesus is the abundant life. E a vida com Jesus é uma vida abundante. But I realized something not too long ago, Mas eu percebi algo não muito tempo atrás, that my life is not about me. que a minha vida não é sobre mim. One day, Dia, I was remodeling my house, eu estava reformando a minha casa and at that point I like to do everything myself. e nesse ponto eu já gosto de fazer tudo eu mesmo. So I was on the ground and I was fixing pipes, Eu estava lá no chão consertando o encanamento. and my brother Ethan sent me a video, Meu irmão Ethan me mandou um vídeo, a preaching, uma pregação, and in this preaching from Bill Johnson, e nessa pregação do Bill Johnson, he talked about this moment that he had ele falou desse momento que ele teve, where the Lord was starting to do things in his church. onde o Senhor estava fazendo coisas na sua igreja. They were seeing miracles. Eles estavam vendo They were milagres, receiving words and prophecies. recebendo palavras e profecias, But some weird things started to happen. mas algumas coisas estranhas começaram a acontecer. How many of you know sometimes what the Lord does looks weird to the outside world? Algumas coisas, as coisas que Deus faz, pode parecer estranha para as pessoas lá fora. And the Lord had an encounter with Bill E o Senhor teve um encontro com Bill, where he showed him onde ele mostrou everything that he would have to go through. tudo o que o Bill teria que passar. And all the people that would say, that's not from God. E todas as pessoas que diriam: isso não é de Deus. No, shaking's not from God. Essa tremedeira não é de Deus. Praying in tongues, that's not from God. Orar em línguas não é de Deus. You know, crazy fire, that's not from God. Fogo louco não é de Deus. And Bill had this moment where he had to decide, E o Bill teve esse momento que ele teve que decidir: do I want to keep my dignity, eu quero manter a minha dignidade or do I want to give everything over to you to have more of you? ou eu quero dar tudo de mim para conseguir ter tudo de você? And he decided in that moment, he had this phrase, he said, God, do whatever you want as long as I get more of you. E ele decidiu naquele momento uma frase que ele falou: Deus, can you repeat the phrase? Do whatever you want with me as long as I get more of you. Faça qualquer coisa que você quiser comigo, desde que eu tenha mais de você. More at any cost. Mais a qualquer custo. More at any cost. Mais a qualquer preço. How many of you know there is a cost? Quantos de vocês sabem que tem um preço? There's a cost to serving God. Tem um preço para servir a Deus. There's a cost to living in God's will for you. Tem um preço para viver a vontade de Deus para você. There's a cost to preaching the gospel. Tem um preço para pregar o evangelho. But in my opinion, Mas na minha opinião, the cost is greater if you don't. o preço é maior se você não fizer isso. This is true. You will pay a cost. Isso é verdade, você vai pagar um preço. You don't have a choice if you're going to pay a cost or not. Você não tem uma escolha se vai pagar um preço ou não. You just have a choice which cost you're going to pay. Você só tem uma escolha de qual preço você vai pagar. And in that moment, I was kneeled down on the ground working on pipes, and the Lord was convicting me, and I was crying, and my tears were running all over the pipes. E naquele momento eu estava ajoelhado, trabalhando ali no encanamento, e o Senhor falando comigo enquanto eu trabalhava. And I was cursing my brother's name, E eu estava xingando o nome do meu irmão, saying,
couldn't you have sent this to me when I'm not working? dizendo: você não podia me mandar isso quando eu não estava trabalhando? Because the longer the preaching went on, the more I cried. Porque quanto mais tempo a pregação durava, mais eu chorava. And I couldn't work and I was holding chemicals in my hand. E eu não podia colocar minha mão no meu rosto, eu estava trabalhando com And I was químicos. bent over on the floor, E eu estava ali encurvado no chão, the dirty plywood floor, o chão todo sujo, sawdust everywhere, pó para todo lado, chemicals in my hands. produtos químicos na mão. And the Lord was convicting me from the inside out, E o Senhor estava me trazendo convicção de dentro para fora, saying, have you decided that you will give more, dizendo: você decidiu que você vai dar that mais, you give any cost, que você vai dar qualquer preço, that you want more at any cost? que você quer mais a qualquer preço. How many of you had that moment where the Lord says, you need to want more at any cost? Quantos de vocês tiveram esse momento que você pensou: eu preciso dar mais a qualquer preço? Because I have this news for you. There's nothing in this world Porque eu tenho boas notícias para você. Não tem nada nesse mundo that's worth more than what He wants to give to you. que vale mais do que aquilo que Ele quer dar para você. Amen? Amém. Yeah, give the Lord some praise. Hallelujah. Vamos adorar o Senhor. Aleluia. Hallelujah. That moment with God is probably the single moment with God that marked me the most in my entire life. Esse momento com Deus provavelmente foi um dos momentos que mais marcaram a minha caminhada com Deus. And for the next couple of weeks, E nas próximas semanas, pretty much all I did was cry. tudo que eu fiz foi chorar. And I realized I love Jesus, E eu percebi: eu amo Jesus. but half of my heart is still seeking after my own stuff. Mas metade do meu coração ainda está buscando coisas para mim mesmo. And the Lord was saying, are you willing, like Abraham, to lay it all on the altar? E o Senhor estava dizendo: como para Abraão, você está disposto a colocar tudo no altar? Even though you don't see a way for Mesmo me que to give it você back não to you, veja um caminho para eu te devolver isso. will you give it all? Você vai dar tudo? And in the next few days, I was completely baptized in the love of God. E nos próximos dias desse acontecimento, eu fui completamente batizado pelo amor de Deus. After that encounter Depois desse encontro, was the first time that I could ever say in my life, foi a primeira vez que eu pude dizer na minha vida: Lord, use me Senhor, me use any way you want to use me. de qualquer forma que você queira me I usar. don't care what it costs. Eu não me interesso com preço. I can't even describe the love of God, the pure white light love of God that welled up in my heart that day. Eu não consigo nem explicar o... Can you repeat that part? The pure white light love of God A pura luz brilhante do amor de Deus inside my heart. dentro do meu coração. And for the first time, I felt I had a new nature. E pela primeira vez, eu percebi que eu tinha uma nova natureza. No longer was I wanting to want what God wants. Eu não queria mais querer o que Deus queria. But for the first time, I was wanting what God wanted. Mas pela primeira vez, eu realmente queria o que Deus queria. Much of my Christian life, I knew what God wanted, Na maior parte da minha vida cristã, eu sabia o que Deus queria. and I wanted to want that. E eu queria querer aquilo. And that's how we start. E é assim que começou. That's a good place to start. É um excelente lugar para começar. The Bible says if any man is in Christ, A palavra diz: se um homem está em Cristo, he's a new creation. ele é uma nova criatura. No longer do you have a sinful nature, Você não tem mais uma natureza pecaminosa, but you will have this nature inside of you mas você terá essa natureza dentro de você that burns with a desire for what he wants. que queima com o desejo daquilo que Ele quer. God is looking for obedient people. Deus está procurando por pessoas obedientes. Will you be obedient to him? Vocês serão obedientes a Ele? Will you sacrifice everything on the altar? Você irá sacrificar tudo no altar? Will you lay it down and say more of you at any cost? Você vai render tudo e falar mais de você a qualquer preço. This isn't just my son. This is my only son. Isso não é só o meu filho, é o meu único filho. This is the only shot I have at fulfilling your promise. É a única chance que eu tenho de cumprir a sua And promessa. you're asking me for it? E você está me pedindo por isso? God, you don't have the right to ask me for this. Deus, você não tem o direito de me pedir You isso. promised me that I would be fruitful and have many descendants. Você me prometeu que eu seria frutífero e teria muitos descendentes. And I don't know if you know how this whole thing works, God, E eu não sei se vocês sabem como isso funciona, but I have to have a child that has children mas eu tenho que ter um filho que terá os seus filhos to have descendants. para ter descendentes. How are you going to take my only child? Como que você vai pegar o meu único filho? But how many of you know God will provide a way? Mas quantos de vocês sabem que Deus vai prover um caminho? He is Jehovah Jireh. Ele é o Jeová Jireh. He is
great provider. Ele é o grande provedor. He is Yahweh, the Lord of all. Ele é o Yahvé, o Deus de tudo. There is nothing that he can't do. Não há nada que ele não possa fazer. And the Bible even says that basically Abraham received his son back from the dead. E a Bíblia basicamente diz que que Abraão recebe o seu filho de volta. If the promise of God looks dead in your life, Se a promessa de Deus parece estar morta na sua vida, he can resurrect it. ele pode He ressuscitar. can raise it again. Ele pode levantar isso de novo. There's not one person in here Não tem uma pessoa aqui who is past the point of no return. que está passado a um ponto que não há retorno. There's not one person in here who God can't fulfill his promise to Não há you. uma pessoa aqui que Deus não possa cumprir promessas na sua vida. You have to hold on to the promise. Você tem que segurar firme a promessa. You have to hold on to faith. Você tem que segurar firme a fé. Like Abraham, knowing that if God promised you something, Como Abraão, que sabia que se Deus he will prometeu algo, come through. ele vai fazer acontecer. I don't know how he's going to do it. Eu não sei como ele vai fazer isso. I'm pretty sure it won't work, Eu tenho certeza que talvez não funcione, but I know he can do it. mas eu sei que ele pode fazer. I won't live by what I see. Eu não vou viver pelo que eu vejo. We forget that many times. We cannot live by what we see. A gente esquece muitas vezes que a gente não pode viver pelo que nós vemos. God is looking for obedience. Deus está procurando por obediência. God blesses obedience. Deus abençoa a obediência. Jesus was obedient unto death. Jesus foi obediente até a morte. The Bible says, believing that God would be able to raise him from the dead. A Bíblia diz, acreditando que Deus ressuscitaria ele da morte. I feel there's some people in here this morning, you feel like you're dying. Eu acredito que tem pessoas aqui que você sente que você está morrendo. Not physically, Não maybe fisicamente, emotionally, talvez or emocionalmente, spiritually, ou espiritualmente, or financially, ou or financeiramente, relationally. ou em relacionamentos. You feel like you have no hope. Você sente sem You esperança. feel like you're dying, Você sente que está morrendo, waiting on a Savior. esperando o Salvador. But good news, when you feel like you're dead, Mas eu tenho boas notícias. Se você sente que está morto, that's when he can raise you from the é dead. aí que ele pode te ressuscitar. When you deliver everything over to him, Quando você entrega tudo para that's when ele, he can use you. é quando ele pode te usar. The promise of God was not just for Abraham. A promessa de Deus não é só para você. The promise of God on your life is not just for you. A promessa de Deus não é só para você. It's for your descendants after you. É para os seus descendentes depois de It's você. for the world after you. É para o mundo depois de você. It's for the world around you. É para o mundo ao seu redor. He said, Abraham, I'm going to bless you, Ele diz, Abraão, eu vou te abençoar. but I'm not just going to bless you. Mas eu não vou só te abençoar. All the nations of the earth will be blessed through your offspring. Todas as nações na terra serão abençoadas Because of dos Abraham's seus obedience, descendentes. Por causa da obediência de Abraão. he was included in the lineage of Jesus Ele Christ. foi incluído na linhagem de Jesus Cristo. And the very lineage that he laid on the altar, Na própria linhagem que ele derramou no that altar. day, Abraham laid Abraham's family on the altar. Ele entregou a família dele no altar. But who stood up off the altar Mas quem que levantou do altar was Jesus' great-great-great-great-grandfather. foi o tataravô de Jesus. See, God's promise for your life is not just for you. A promessa de Deus para sua vida não é só para você. Probably from that day on, Provavelmente a partir daquele dia, Abraham and Isaac, Abraão e Isaac, they told that story eles contaram aquela história over and over again. muitas e muitas vezes. Remember that time Lembra daquela vez when you almost killed me, quando você quase me matou, but the Lord provided? mas o Senhor proveu? Probably every time he said it, Abraham was like, oh, Talvez toda vez que Isaac falou isso, o Abraão estava, yeah, I remember that, but eu lembro disso. I remember something about the nature of God. Eu lembro de algo sobre a natureza de Deus. He is Jehovah Jireh. Ele é o Jeová Jireh. He is the provider. Ele é o provedor. If he requires something from me, he'll give me it back 10 times over. Se ele te pedir algo de você, ele vai te devolver mais de Probably 10 for the vezes. rest of their lives, they told that story to one another and everybody else. Provavelmente o resto da vida deles, eles contaram essa história um para o outro e para todo mundo ao redor And it deles. got written down, and now even we know about the story. E foi escrito na história para que até nós See, when soubéssemos God dessa does história. something in your life, you got to testify about it. Porque se Deus faz algo na sua vida, você tem que testemunhar sobre isso. When God gives you a promise, you have to hold on to it. Quando Deus te dá uma promessa, você tem que segurar ela. And when he does something in your life, you have to testify about it. E quando ele faz algo na sua vida, você tem que testemunhar sobre isso. Humans are so forgetful. Os seres humanos são tão esquecidos. I forget what God did for me yesterday. Eu esqueço o que Deus fez para mim ontem. Don't forget what God did for you yesterday. Não esqueça o que Deus fez para você Tell the ontem. testimony of Jesus. Conte os testemunhos de Jesus. For the rest of Isaac's life, Para o resto da vida de Isaac, he knew I was saved, and I was saved for a purpose. ele sabia, eu fui salvo e eu fui salvo para um Because propósito. God gave my family a promise. Porque Deus deu à minha família uma When promessa. God does something in your life, tell the testimony. Quando Deus faz algo na sua vida, conte esse The testemunho. testimony,
The testimony reminds us of who he is, O testemunho nos lembra de quem ele é, of what we have, do que nós temos and who we are. e de quem nós somos. Isaac knew from that day on that he had a purpose. Isaac sabia a partir daquele momento que ele tinha um propósito. The promise of God in your life is powerful, A promessa de Deus na sua vida é poderosa, but it's not just for you. mas não é só para você. The promise of God in your life is for your family. A promessa de Deus na sua vida é para sua família. It's for those people in your family who don't know God yet. É para as pessoas da sua família que nem sabem quem Deus é. It's for the people in your life who you are believing for a good future for them. Para as pessoas na sua vida que você está acreditando num futuro melhor para It's elas. for your children. É para os seus filhos, It's for your grandchildren. é para os seus netos, It's for your city. é para a sua cidade, It's for your nation. é para a sua nação. How many of you guys have hope for Goiânia? Quantos de vocês têm esperança para Goiânia? That God's going to do something great here. Creio que Deus vai fazer algo incrível aqui. That this city will look like the kingdom. Que essa cidade vai se parecer com o reino. How many of you guys have hope for Brazil? Quantos de vocês têm esperança para o Brasil? I have hope for Brazil Eu tenho esperança para o Brasil. because God is moving in Brazil. Porque Deus está se movendo no Brasil. See, there may be problems, Veja, pode ter problemas, but God is bigger than the problems. mas Deus é maior que os problemas. And there is nothing E não há nada that's too far gone. que está muito longe. There's nothing that's too far gone. The promise of God in your life A promessa de Deus na sua vida is for your descendants. é para os seus descendentes.